Olá, seja bem-vindo ao canal de Stanley mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar com vocês a mensagem de Deus, compartilhar com vocês aquilo que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. E eu te convido que está do outro lado também a transbordar. O transbordo, ele depende de você. Quando você coloca à disposição, quando você abre o seu coração, quando você entrega e entende as pessoas que estão em volta de você, então ali vem um transbordo. Quando você começa a compartilhar aquilo que você sabe. É isso que acontece na vida do ser humano. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante. Vai ajudar demais o canal a crescer, a engajar. É muito importante isso. Olha se meu microfone tá ligado, tá ligadinho. Vamos passar a melhor mensagem para que você seja edificado, tá bom? Então, gente, eu estou em Atos dos Apóstolos e toda vez que eu olho para Atos dos Apóstolos, e acho que é a terceira vez que eu estou lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, eu vejo o apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo e a energia do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, a unção do apóstolo Paulo, que me deixa com muito desejo de compartilhar mais mensagens como eu estou trazendo aqui. E o apóstolo Paulo, ele esteve em vários lugares pregando o evangelho. E eu te convido, se você ainda não estudou a Bíblia, o Atos dos Apóstolos ou os demais livros da Bíblia, estude e entre nessa jornada para você entender e transformar a sua vida. Como eu estou aqui com o apóstolo Paulo, eu estou então compartilhando para vocês essas passagens do apóstolo Paulo. E hoje eu quero falar para vocês aqui sobre a ousadia. Em Atos dos Apóstolos 3:14, versículo 14, diz assim: falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. É isso que eu disse para você. Você tem que abrir o seu coração para que você transborde na vida das pessoas. Você tem que abrir o seu coração para que o Senhor entre dentro de você. Porque você é alguém chamado, escolhido para semear e para colher o melhor. E aqui nós estamos falando, como eu disse, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo andou por várias regiões ali, de toda aquela parte ali do Mediterrâneo, Tarso, Roma, Corinto, Atenas, Esparta. Eram os lugares onde o apóstolo Paulo foi, foram vários lugares onde ele passou. E todos os lugares que o apóstolo Paulo passou, ele fez prodígios e maravilhas. Ele fez coisas que as pessoas ficavam abismadas. Como pode esse homem fazer tais coisas? E quão grande era a eloquência que ele passava aquela mensagem. E devido ao apóstolo Paulo fazer isso, ele era algumas vezes perseguido, mas mesmo que ele era perseguido, ele não ocultava o evangelho. Ele não ocultava a mensagem da cruz. Ele não ocultava a mensagem para as pessoas serem transformadas. Ele estava exatamente ali para fazer aquilo que ele foi chamado. Transformar vidas através do evangelho. E eu quero que você pegue como exemplo o apóstolo Paulo. Porque uma vez que você é chamado, uma vez que você está com algum projeto e Deus chamou você para fazer alguma coisa e você pôs a mão no arado, pode ter certeza que coisas vão acontecer. Você não vai ficar de boa. E aí que tudo começa a acontecer, porque quanto mais te perseguem, mais coisas
vão acontecendo, mais você vai se sair. Porque essa é a verdade. O apóstolo Paulo, ele era preso, o anjo chegava, derrubava a prisão, ou protegia. O apóstolo Paulo chegava em tal lugar para pregar, e ele começava a fazer prodígios e maravilhas, as pessoas ali começavam a adorar ele pensando que ele era um deus, porque os pagãos acreditavam nesses deuses pagãos. Então, o apóstolo Paulo, juntamente com outros apóstolos, eram ali confundidos. Na verdade, confundido não, caía no achismo dos leigos espirituais. E eles queriam adorar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha que fazer com que eles não adorassem a ele, não acendesse nenhum sacrifício para eles. E quando o apóstolo Paulo fazia isso, convencia eles, eles queriam apedrejar o apóstolo Paulo. Na verdade, eles batiam no apóstolo Paulo. Outro lugar, o apóstolo Paulo expulsou espíritos adivinhos. Então o povo ali ficou com raiva do apóstolo Paulo e bateu no apóstolo Paulo, apedrejou o apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo vai em outro lugar e faz prodígios lá também, e ele é perseguido. Depois o apóstolo Paulo, ele fica, depois de acontecer tantas coisas, tanta loucura, só a unção dele aumentando, ele chega no nível que até os lençóis do apóstolo Paulo, os lençóis que ele enxugava o suor, eram usados como símbolo de cura, como algo e realmente acontecia um milagre. Então é necessário que aconteça coisas no qual você vai ser colocado perante os adversários. E o apóstolo Paulo disse bem claro que coisas aconteceriam. O próprio Senhor Jesus disse: vocês serão perseguidos por amor de mim. E aconteceu isso. Então você que está aí me assistindo, eu digo para você que tem coisas que vão acontecer na sua vida quando você se levantar naquele propósito. E o propósito que Deus coloca no seu coração, ele não é em vão. Veja que o apóstolo Paulo, se você não entendeu a história do apóstolo Paulo, como eu disse, você não estudou, mas estude. O apóstolo Paulo era um homem que perseguia os cristãos, mas depois ele se converteu. Ou seja, o chamado de apóstolo Paulo tinha algo. E ao ele ser chamado, o que acontece? Ele começa a ser levado a vários lugares para pregar a mensagem do evangelho. Então Deus está te chamando. Se Deus te chamou, você acha que você vai ficar sentado no sofá da sua casa? Vai ficar aí bebendo um suquinho gelado só, não vai fazer nada? Não, não. Se Deus queimou um propósito no seu coração, Deus te chamou, é porque tem algo para você compartilhar com o mundo. Tem algo para você transbordar na vida das pessoas. Só que talvez você ainda não saiba disso, ou talvez você não saiba como fazer isso. Mas a verdade é que o como é você simplesmente começar. Olha para mim aqui agora. Se você me visse há 5 anos atrás, você não diria que sou eu que estou aqui agora. Porque realmente não era. Não é eu, aquele de 5 anos atrás. Porque eu sofri uma transformação. Mas, quando eu fui chamado, eu não esperei estar melhor para poder fazer o que eu faço hoje. No início da minha conversão, eu comecei a pregar o evangelho para todas as pessoas, independente de quem fosse. Porque eu acredito até hoje, e vou morrer acreditando, que todas as pessoas que quiserem serem transformadas pelo amor de Jesus, elas serão transformadas. E eu simplesmente estou aqui, porque eu comecei. Observe o meu canal. Falo em todos os vídeos que eu faço. Não é o melhor de tudo no sentido de melhores equipamentos. Estou com o meu celular falando para vocês. Estou falando do meu celular. Esse microfone aqui, ó, eu comprei na mão de um amigo lá de BH. Não tinha esse microfone. Agora eu tenho esse microfone. Estou compartilhando com aquilo que eu tenho. Ou seja, talvez você está aí e não sabe como começar, talvez você não sabe o que fazer, mas a verdade é que se você colocar a mão no arado, começar a fazer,
as coisas começam a acontecer. No meu negócio, na minha empresa, eu comecei com aquilo que eu tinha. E hoje eu sou empresário. E todas as coisas, elas vão vir. Não por causa de dinheiro. Se você tem um chamado de Deus, um propósito de Deus, você não vai conseguir isso. Não é com dinheiro, tipo, eu preciso de tantos milhões para investir. Não, se Deus te chamou e te mostrou o caminho, só vai. Só vai. Ah, mas Stanley, eu vou sofrer, eu vou... Não, você vai pagar um preço, vai acontecer coisas, mas no meio do caminho adquira pessoas para te ajudar. Mentores, pessoas para te ajudar, porque você vai. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, as pessoas não acreditavam nele. Vamos procurar aqui para você ver? Na conversão do apóstolo Paulo, as pessoas não acreditavam no apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha uma vida totalmente ao contrário do que ele era. Porque o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas de repente, ele se encontra convertido. Então, vamos ver aqui, ó, a conversão de Saulo, o relato da conversão. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, se aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou e do seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Vamos dar uma pausinha aqui para você entender, olha, para você que está perdido aí. Aconteceu a conversão do apóstolo Paulo aqui. E de repente ele se encontra perdido. Como eu me encontrei? Me converti, eu não sabia o que fazer, como ensinar a palavra, como falar do evangelho, como transformar vidas. Então o que aconteceu? Simplesmente pessoas chegaram até mim. E aqui acontece o mesmo com o apóstolo Paulo. Ele diz, o próprio anjo falou com ele: calma, vai vir pessoas para falar o que você convém você fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo vozes, e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiado pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Agora que entra o mistério aqui, ó, interessante, ó. Sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Olha, ora, presta atenção nisso aqui. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, ao que respondeu Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao qual lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para recuperares a vista. E aqui começa então a história do apóstolo Paulo. Ele se converteu. Então você que está me assistindo, por que eu te convido a não ficar parado, para você sair, botar para fora aquilo que você tem? Porque Deus, quando Ele chama alguém, Ele tem para você, Ele quer te levar para outros lugares, para lugares que você nem imagina. Igual eu mesmo, eu nem imaginava estar aqui no YouTube. Eu não estou aqui no YouTube porque eu dependo do YouTube para viver. Cara, o YouTube não me dá dinheiro ainda, o meu canal é pequeno. Mas eu estou aqui para semear para vocês a palavra e vai transformar a sua vida. A vida de quem ouve, de quem assiste. E por que eu estou aqui? Porque pessoas me indicaram, pessoas me ensinaram quando eu entrei na igreja, quando eu comecei a andar com Jesus. Aconteceu de pessoas chegarem até mim, me ensinando. Deus enviou pessoas para que me ensinassem.
e me deu direcionamentos. E por isso eu estou aqui. Então não estou aqui em vão, não é porque eu achei o YouTube bonito, não é porque eu vivo uma vida voar. Não, eu estou aqui porque eu estou cumprindo o meu chamado de estar aqui. Então o apóstolo Paulo estava exatamente ali, num lugar, ele estava totalmente desorientado, porque tinha uma luz, tinha subido ele, e ele estava cego, mas de repente veio pessoas e começa aí. E o apóstolo Paulo não parou mais. Por isso que eu falo, sempre que eu leio o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, eu fico apaixonado, porque o apóstolo Paulo ele não parava. Ele não parou daí para cá. E outras pessoas foram chegando. Mais na frente o apóstolo Paulo foi levado até uma sinagoga lá, e alguns discípulos começavam a murmurar, falando, poxa, esse cara perseguia nós, como é agora? Mas os outros discípulos que entendeu, tipo Ananias, que viu a verdadeira conversão de Paulo, entrou à defesa de Paulo, e de repente Paulo se tornou ali amigo de todos e foi preparando o caminho do evangelho para as pessoas e para os gentios. O apóstolo Paulo ele foi responsável pela convenção de muitos gentios, ou seja, pela entrada da palavra no mundo dos gentios. Se eu estou falando aqui para você, você está me ouvindo, você é convertido, você está em qualquer lugar desse mundo que não é judeu, você aceitou a mensagem, você é um gentil, eu sou um gentil, eu não sou judeu. E se você não é judeu, você era um gentil. É um gentil que conheceu a palavra de Deus. E através de quem? Do apóstolo Paulo. Então, o meu convite para você é que, gente, pegue a caminhada. Pegue a caminhada, não pare. E tem uma coisa muito importante, como eu comecei lendo aqui, é que quando você está na caminhada, lógico que tem muitas dificuldades, mas quando você começa a falar, a pregar aquilo que você acredita, a viver e transformar vidas, você se torna uma pessoa ousada. Por que aqui eu comecei lendo? Ele fala, olha, para você ver, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele recebeu o chamado, ele foi chamado, foi escolhido ali para apregoar as boas novas. E quanto mais ele apregoava, mais ousado ele se tornava, mais firme, mais convicto. Isso que vai te fazer convicto. Às vezes você está triste num canto, às vezes você está triste, desanimado, sem saber o que fazer, porque você ainda não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque é isso que vai dar combustível para a sua fé. É isso que vai alimentar a ousadia. É isso que vai fortificar o seu espírito. É levar o conhecimento, a palavra para outras pessoas. É transbordar nas vidas. Porque é para isso que você foi chamado. É para isso que eu fui chamado. Eu sou um vaso de valor. Um vaso no qual, cada vez mais que eu prego, que eu falo do amor de Cristo aqui, eu sou cheio, transbordado. Vou sair desse vídeo aqui mais cheio do que eu entrei. Porque é isso que faz a ousadia. É o poder da manifestação do Espírito, é você estar na ativa. Vou fazer uma metáfora aqui para encerrar esse vídeo rápido, muito simples. Pega dois vasos, observe, pegue dois vasos. O vaso ele foi feito para colocar alguma coisa. Ele não foi feito para ficar vazio. E você pega e coloca ele na sua casa. Um você coloca uma planta bem bonita e molha ele todo dia, e o outro você deixa lá e não varre ele, não faz nada com ele, só deixa ele lá, só deixa. Você vai perceber que depois de um tempo, a planta que você está cuidando vai estar bonita dentro daquele vaso, vai estar cheia, vai estar radiante, vai estar com a flor bonita. Mas o vaso que você não colocou nada nele, simplesmente ficou a Deus dará com o tempo, ele vai se encher de teia de aranha, de poeira, e até escorpião pode entrar lá dentro e vai acabar que esse vaso vai ficar feio. Assim também é as nossas vidas. Eu fui chamado, sou vaso, você também é um vaso. Mas se eu ficar na minha casa parado, calado, não mostrar aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor me revelou, aquilo que o Senhor me deu, eu vou me tornar um vaso cheio de porcaria, cheio de escorpiões, de aranha, de poeira, e vou ficar todo feio lá, muito feio e muito mal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu volto para vocês mais tempo aí. Os vídeos estão rolando todos os dias aqui no canal. Eu quero te ver você aqui. Então se inscreva no canal e fique sempre atento para receber as notificações todas as vezes que eu postar os vídeos aqui, tá bom? Um abraço, um beijo, que o Senhor seja contigo.